Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor é amor, é paciência, é compaixão. Neste tempo quaresmal, deixemo-nos ser visitados por Ele. Por isso, celebremos com fé e esperança. Antífona. Para vós, elevo minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje é dia 2 de abril de 2025, quarta-feira, quarta semana da Quaresma. Também dia de São Francisco de Paula, eremita. Vamos dar prosseguimento, queridos irmãos, nessa nossa caminhada quaresmal, buscando essa conversão, uma conversão para o amor, uma conversão para a caridade. As nossas ações e os nossos pensamentos sempre devem estar em torno da caridade, do amor. Pensar é sempre algo que materializa na nossa mente e também materializa no ar. Aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, de alguma forma faz acontecer, ou em alguém, ou na própria vida. Por isso temos que ter sempre essa preocupação de como pensar, e o que sentir, e o que produzir com o nosso sentimento. Tanto o pensar quanto o sentir tem que produzir algo de bom, algo favorável, algo que possa contribuir para a felicidade, a paz e a harmonia. Portanto, queridos irmãos, vamos dar início à nossa celebração pensando e sentindo sempre o bem. Comecemos então com o nosso ato penitencial. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que recompensais os méritos dos justos e perdoais aos pecadores que fazem penitência, tende compaixão do que vos suplicam, para que a confissão de nossa culpa possa alcançar o perdão dos nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação. Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa, para dizer aos que estão presos: saí, e aos que estão nas trevas: mostrai-vos. E todos se alimentam pelas estradas e até nas colinas estéreis se abastecem. Não sentem fome nem sede, não os castiga nem o calor nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes de água. Farei de todos os montes uma estrada, e os meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe
Uns chegam do norte e do lado do mar, e outros da terra de Sinim. Louvai, ó céus, alegra-te terra, montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Disse Sião: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Misericórdia e piedade é o Senhor. O Senhor é amor, fiel em sua palavra. É santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Misericórdia e piedade é o Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Misericórdia e piedade é o Senhor. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos seus discípulos: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, meditando a palavra de Deus, vamos verificar o seguinte. A primeira leitura do livro do profeta Isaías nos descreve o retorno à terra após a experiência do exílio. A ênfase deste trecho está justamente na fidelidade de Deus. Não me esquecerei de ti, disse Deus. Em meio às dificuldades da vida, em uma terra estrangeira, o povo lamenta e murmura. O Senhor mostra-se fiel e atento aos apelos das pessoas, afirmando que jamais se esqueceu da aliança. Do mesmo modo, Deus age conosco. Não importa nossa dificuldade ou nosso exílio, o Senhor mantém-se fiel às suas promessas. No Evangelho, temos a posição de Jesus diante das discussões geradas pela cura do enfermo de Betesda, melhor dizendo. A cura do enfermo de Betesda naquele dia de sábado, trecho proclamado na liturgia de ontem. De modo sintético, no discurso de Jesus ficam explícitas sua relação e intimidade com o Pai. Ele é o Filho de Deus que garante a vida em plenitude a todo aquele que nele crê. A fala do enfermo de Betesda, no Evangelho de ontem, Senhor, não tenho ninguém, realça a presença constante e transformadora de Deus em sua vida a partir do encontro com Jesus. Nós vamos verificar nessas palavras do dia de hoje não tão somente essa fidelidade de Deus, Deus é fiel, mas também a companhia de Deus. E isso é que é importante. Deus é fiel, ele não esqueceu a promessa. E mais do que isso, ele fica do nosso lado, ele está junto de nós, por intermédio de Jesus Cristo. E também por intermédio de nossa mãe Maria. E por intermédio do nosso santo de devoção. Nós nunca estamos sozinhos. Senhor, não tenho ninguém, tem sim. Um católico cristão jamais pode falar uma coisa dessa. Eu não tenho ninguém, tenho. Eu tenho Jesus comigo. Eu tenho Maria comigo. Portanto, Deus é fiel. Eu nunca estou e nunca estarei sozinho. Basta tão somente a nossa fé também, a nossa fidelidade a Deus. Todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos têm que estar sempre correlato com Jesus. Se eu penso e se eu sinto, eu sempre vou entregar isso para Jesus. Eu não posso sentir nem pensar por mim mesmo. Eu pensei em alguma coisa, eu vou verificar se esse meu pensamento é correlato com Jesus. O que eu senti, eu tenho que verificar se esse meu sentimento é correlato com Jesus. Eu preciso estar caminhando com Jesus. Porque se você pensa sozinho, se você sente sozinho e quer agir conforme o seu pensamento e o seu sentimento, e sem você saber se isso é de acordo com Jesus, vai chegar um momento em que você vai ficar sozinho. Você vai sentir sozinho. Como aquele irmão de Betesda. Por que ele se sentia sozinho? Porque ele não pensava e não sentia conforme Jesus Cristo. Mas nós já temos essa experiência nessa vivência. Eu jamais vou pensar, agir ou sentir sem verificar se isso que está acontecendo comigo está de acordo com Jesus. Se não estiver de acordo com Jesus, eu vou orar, eu vou fazer minha vigília, vou fazer jejum, vou fazer o que for possível para eu me livrar desse sentimento ou desse pensamento para ficar conivente com o de Jesus. Aí você vai perceber a companhia não só de Jesus, mas de todos os santos em torno de você, e todos vão ficar se esforçando, trabalhando para que você seja uma pessoa cristã, ou melhor, para que você seja um santo. Esse é o caminho de santidade. Ou seja, eu quero ser santo, eu quero ver Jesus, eu quero ir para o céu. Como é que eu quero ser santo, quero ir para o céu, quero ver Jesus, se eu não penso como Jesus, se eu não sinto como Jesus, se eu não amo como Jesus? Lembra daquela música do Padre Jezinho? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia? É isso. Então, ou seja, se eu não sinto, se eu não penso, se eu não ajo como Jesus, fica difícil eu sentir a companhia de Jesus, perceber a sua companhia.
Então, eu não tenho ninguém, eu sou sozinho, eu sou sozinha, porque você não pensa, não sente, você não caminha com Jesus. Essa é a nossa reflexão, meus irmãos. Então a gente perde muito tempo com a gente mesmo. Você perde muito tempo com você, pensando em você, sentindo você, vivendo você. Faça o contrário. Viva Jesus, sinta Jesus, viva o tempo todo, caminhe com Jesus. Você vai ver o quanto a sua vida vai ficar muito, mas muito, muito, muito melhor. Vai acabar esse negócio de depressão, tristeza, acaba tudo, porque quem caminha com Jesus vive muito, muito bem, embora as dificuldades da vida, mas Jesus tem a solução para tudo na nossa caminhada. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu Deus. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.